Oi! Então, entendemos esse primeiro método moderno, chamado de avaliação participativa por objetivos, ou avaliação por objetivos, ou também chamado de avaliação por resultados. Aí você vai dizer assim, Beth, sempre no processo de avaliação por resultados, os objetivos são decididos democraticamente ou consensualmente? Sim, sempre. Tem que ser, né, gente? Porque a gente diz que os objetivos, quando definidos consensualmente, entre gerente e subordinado, faz com que as pessoas se comprometam. A imposição, né, e o não aceite dos objetivos, né, faz com que as pessoas não se comprometam com ele. Então, é muito importante que os objetivos sejam aceitos pelas partes, né, para que as pessoas efetivamente coloquem sua energia e se esforcem para alcançar os resultados pretendidos. Tá bom? Então, é um método que está voltado para o objetivo e que envolve o feedback, porque no final você vai avaliar para ver se a pessoa alcançou aqueles resultados. E um dos mais modernos de todos, né, que não, na realidade não é um método, mas é assim, é uma forma de avaliar, é o que a gente chama de avaliação por competência. E nessa ideia de avaliar por competência, você pode usar todos os métodos. Né? Você pode usar, por exemplo, a avaliação por objetivos, que é você estabelecer quais as competências que você quer que a pessoa alcance. E aí eu já estou fazendo uma breve comentário de competência. Quer dizer, nós já fizemos lá na primeira aula, né, quando a gente falou que hoje, na modernidade, a gestão de pessoas falava de gestão por competência, de capital humano, de capital intelectual. Lembra disso? Pois é, aqui eu retomo de novo. Você vê que a gente vai estar sempre falando em competência, né? É a palavrinha da moda, né, que a gente tem hoje na administração. E quando a gente fala de competência, eu falei para vocês de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que a gente chama de chás da competência. E aí, quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de competência conceitual. Quando a gente fala de habilidade, a gente está falando de competência técnica ou motora. E quando a gente fala de atitude, a gente está falando de competência humana, interpessoal ou social, tá certo? Então, são formas, outras formas, né, da gente chamar o conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, os conceitos, a habilidade técnica e a competência humana ou a competência interpessoal. Aí você diz assim, Beth, muito bem, eu vou avaliar isso. Que método eu posso usar? Gente, para avaliar a competência, você tem que usar um método moderno. Por exemplo, a avaliação por competência, a avaliação por objetivos. E um outro que você pode usar, a avaliação 360 graus. Né? Lembra que a gente falou na avaliação 360 graus, que envolve todas as pessoas que se relacionam com o avaliado? Quando a gente fala de competência, a gente está falando de um conjunto sinérgico de várias competências. Então, a gente sabe que quando a gente avalia por competência, é porque a pessoa desempenha vários papéis. E aí, a avaliação 360 graus é aquele loop completo no qual você está avaliando os vários papéis, ou seja, como que é a atitude da pessoa com o fornecedor, com o cliente dele, com os pares, com os subordinados, com os chefes, e, inclusive, como é que ele se vê. Então, esses vários papéis desempenhados, né, podem ser avaliados do ponto de vista do conhecimento, da habilidade e da atitude, tá certo? Então, você diz assim, avaliar por competência, você pode usar um método que você está avaliando as conquistas, né, a partir de um planejamento de competências, mas você pode usar um método 360 graus, né, no qual você pega todo mundo que se relaciona com aquela pessoa para que possa avaliá-lo. Né? Lembrando sempre, né, gente, que a avaliação 360 graus é uma avaliação contingencial, né, que se volta mais para ambientes complexos, né, que não serve, não é um modelo tradicional, tá certo? E que a pessoa que avalia e o avaliador, o avaliado, né, tem que ser treinados. O avaliado para receber esses múltiplos feedbacks. E o avaliador para avaliar aquilo que realmente é importante. Né? Como a gente disse, não se deve avaliar traços de personalidade. Né? Tem que se avaliar o quê?
expertises, práticas, resultados, experiências, competências, conhecimento, habilidade, atitude, tá certo? E não traços, porque os traços de personalidade, a gente sabe que na visão moderna não definem nada, não é o que vai definir o teu desempenho no cargo, tá certo? Então, é isso que a gente tem que ver quando a gente está avaliando, tá bom? Entendido isso, gente, o que a gente tem de avaliação de desempenho é isso. Você tem aí exercícios, testes de concursos passados, né? Eu vou continuar dando a matéria, você vai fazer os testes e a gente vai deixar no finalzinho do nosso curso aqui de gestão de pessoas um tempinho para a gente poder trabalhar esses testes todos. E aí vai ser ótimo, porque a gente vai revisar tudo isso na aplicação prática, tá certo? De cada teste, né? E aí, só que você faz aí, tá bom? Você vai estar avaliando, os testes estão aí colocados. E eu vou fazer no final, tá certo? Retomando todo esse conhecimento que a gente está dando aqui agora, tá? Bom, vamos embora falar agora que a gente terminou a avaliação de desempenho. Vamos falar de um outro assunto muito importante que tem a ver com aplicar pessoas, que tem caído muito em prova de concurso, né? Que assunto é esse? Cultura organizacional. Na verdade, é cultura e clima organizacional. Quando está em prova de concurso, normalmente cai os dois juntos, tá certo? Até porque um influencia o outro e um é influenciado pelo outro, tá certo? A cultura influencia o clima e o clima é influenciado pela cultura e até influencia também a cultura, dependendo, né, de algumas situações, tá? E o que é cultura, gente? A gente sabe que hoje a cultura é um dos elementos mais importantes, né, que a gente chama de modus vivendi da organização, tá certo? E por que ele é importante? Porque a cultura, gente, ela dimensiona as atitudes, os comportamentos. A cultura modela o comportamento. A cultura é o que diz qual é o comportamento que está sendo aprovado ou reprovado, né? A gente diz que a cultura é um conjunto de valores, de crenças, de ideias, de mitos, de símbolos, né, que, digamos assim, acontecem de forma intangível e se materializam, né, para mostrar como que as pessoas devem se comportar no ambiente organizacional, tá certo? Então, a gente diz que a cultura é esse conjunto de elementos, né, que mostra o modus vivendi da organização, e que modela o comportamento e as relações das pessoas no ambiente organizacional, tá certo? E aí, como eu disse, né, a cultura, ela, na realidade, ela é intangível, mas ela se materializa, né, através de aspectos tangíveis, né, ou vamos dizer assim, ela se apresenta de forma tangível, né, para modelar o comportamento das pessoas. A gente diz mais, gente, que a cultura cria identidade, que a cultura dá personalidade a uma organização, a uma empresa. Eu vou só dar um exemplo para você. Se você enxerga uma pessoa vestida toda de terno, de gravata, né, toda arrumada, né, e enxerga uma outra, uma mulher, né, toda de taiezinho, de terno, e uma outra, né, vestida de saião, blusa assim jogada, né? Aí eu pergunto a você, quem é formado em direito, ou quem está fazendo direito, e quem está fazendo arquitetura? Você sabe? Claro que você sabe. Por quê? Porque o povo que estuda na faculdade de direito, a gente chega e percebe uma diferença. Eles andam, ó, pode estar tudo lascado de dinheiro, mas como é que eles andam? Tudo arrumadinho, de taillé, de blazer, né? Todo arrumado. E o pessoal da faculdade de arquitetura é tudo cabeça, né? É tudo para criar, desenvolver, as mulheres estão naquele saião, né? Os cabelos amarrados em cima, não estão nem aí para essas coisas. Não é verdade? Pois é, isso é a cultura que se reflete, né, através das vestes, do modo de agir, né, do modo de se comportar na sociedade. É o que dá identidade, inclusive personalidade. Então, quando você entra ali, você está percebendo a personalidade, né? Assim como as pessoas que escolhem a arquitetura ou que escolhem o direito, né? Que normalmente elas se identificam com aquela personalidade, com aqueles elementos que constituem a cultura da organização.
Aí por isso que a gente diz que a cultura é uma formada, né, de uma rede de concepções, normas e valores que são tidas como certas e que permanecem submersas à vida organizacional e para criar e manter a cultura. Essas concepções, normas e valores são comunicados aos membros de forma tangível, ou seja, a cultura, que é esse conjunto de normas e valores, são aqueles elementos tidos como certos, aprovados, permanecendo submerso, né, que é a maneira como as pessoas pensam e veem a realidade e se materializam, né, através de outros elementos, né, se tornam tangíveis, como diz, né, para que, né, diga qual é o comportamento aprovado ou não, dando identidade, dando personalidade, inclusive, gente, trazendo menor insegurança. Porque quando você está numa organização que a cultura é clara, que as normas e os valores são claros, digamos assim, né, você sabe exatamente qual é o comportamento que está sendo esperado, qual é o comportamento que está sendo aprovado. Tá certo? E a gente vai ver isso já já. Tá bom? Então, o que é a cultura? O conjunto de elementos que modelam o comportamento das pessoas, dando identidade, sentido de pertencimento, né, e dando personalidade às pessoas que convivem naquela organização. Minha gente, cultura é uma construção coletiva. A cultura, ela pode até nascer dos fundadores, mas ela é construída coletivamente a partir da interação dos seus membros. Se eles colocarem assim, ó, a cultura, ela pode ser imposta pelos fundadores. Jamais, gente. A cultura é uma construção coletiva, tá certo? É a forma de ver e de pensar a realidade. É o modus vivendi da organização. O fundador pode até imprimir, inicialmente, como a gente vê aqui, né? Inicialmente, os fundadores trazem as suas filosofias. E, com certeza, eles vão selecionar pessoas, né, que atendam a esses critérios, certo? Que atendam a esses critérios, esses valores que eles defendem e tal. Só que é a partir da socialização, né, entre as pessoas, os dirigentes, os fundadores, que nasce a cultura organizacional. Então, a gente diz que a cultura é um sistema de valores construído socialmente, compartilhado pelos membros, para modelar o comportamento e criar identidade e personalidade. Presta atenção. A cultura não é uma construção individual. A palavra individual é do mal. A cultura é uma construção coletiva. Presta atenção nisso. E mais, a cultura... Palavrinha do bem, construção ou compartilhamento coletivo, tá certo? Então, jamais a cultura vai ser construída por uma pessoa, né? Ela é coletiva, a palavra do bem é essa. A cultura não é uma construção individual, presta atenção. A cultura é uma construção coletiva, né? Que é compartilhada pelos membros da organização, tá certo? Que vão compartilhando esses valores e essas ideias, tá? Quando eles citarem elementos da cultura, aí você presta atenção, eu citei uns aqui. Crenças, né? É aquilo que, as informações nas quais você acredita, né? São as crenças, né, que estão ligadas, inclusive, aos valores, né? Que são, a gente diz que as crenças são os valores conscientes, né? As crenças são as ideias conscientes, né? Naquilo que você acredita e naquilo que você defende, certo? Os ritos, gente, são eventos que acontecem, né, de forma repetitiva e que formam os rituais. Por exemplo, o café da manhã com o presidente, né, é um rito, né, um rito de agregação, pode ser, tá certo? Que, na medida em que acontecem outros, você diz que nós temos vários rituais, né, que são aí formados de vários ritos, tá certo? Ou nós temos um ritual formado aí de vários ritos. As cerimônias, né? As cerimônias são os eventos que acontecem, né, e que no ambiente organizacional, que vão demonstrar, né, o que a organização valoriza ou não, inclusive modelando o comportamento no sentido de dizer quais são os comportamentos aprovados, certo? Os tabus, gente, são exatamente os preconceitos, né? Aquilo que não é bem visto no ambiente organizacional, né? Os valores, a gente diz, né, que as crenças são os valores conscientes, né? E os valores são apresenta aquilo que você acredita,
né, as tuas ideias, né, as tuas pressuposições, né, aquilo que você está acreditando efetivamente. As histórias ou histórias, né, que estão ligadas também aos mitos, né, os mitos são as pessoas criadas ou os objetos criados no ambiente organizacional que servem para representar algo valorizado ou não naquela organização. Normas são normas, né? Os costumes são tácitos, as normas são explícitos, né? Os hábitos são, né, as rotinas, o que é costumeiro na organização, a linguagem reflete, né, aquilo que as pessoas estão pensando, a forma de ver e colocar a realidade, e os heróis são as pessoas reais ou imaginárias, né, vivas ou mortas, né, que são valorizadas e que servem como paradigma na organização. Tá certo? Então, cada um desses elementos, e fora outros, né? Nós temos aí várias, as vestes, né? Que são também os símbolos, né? Os símbolos que são a materialização, né? Daquilo que a organização valoriza, né? Os objetos são os símbolos, né? São as questões concretas e tangíveis da organização, né? Que simbolizam aquilo que é valorizado e aquilo que é importante dentro da organização. Então, por trás dos símbolos, nós temos aquele símbolo representa alguma coisa que você acredita, né? Representa uma pressuposição, um valor, né, que é compartilhado por todos os membros da organização. Tá bom? Então, a gente tem elementos, sempre que ele falar desses elementos, que tem a ver com modus vivendi, né, que, como a gente disse, né, que se reflete no intangível, mas que se materializa de forma tangível, né, para mostrar como as pessoas se sentem, como as pessoas se relacionam, né, e como as pessoas compartilham esses valores no ambiente organizacional, certo? Bom, quando a gente classifica a cultura, a gente diz que as organizações possuem culturas dominantes, são aqueles valores, aquelas ideias, aquelas crenças que são compartilhadas pela maioria dos membros da organização, né, e expressa, né, esses principais valores compartilhados pela maioria dos membros, tá certo? Então, a cultura dominante, né, e existe, né, o que a gente chama de subculturas. As subculturas, gente, são valores, ideias e crenças, né, que são diferentes, né, mas que não vão de encontro, né? Mas que são culturas próprias de um determinado setor, de uma determinada área, tá certo? E aí a gente chama isso de subcultura. Por quê? Porque ela não está em todas as áreas. Não é uma cultura dominante, tá certo? Vamos imaginar, lá no tribunal onde eu trabalho, tinha um setor que eu trabalhava antes, que toda sexta-feira, né, a hora do lanche era um lanche compartilhado. Então, a gente, na hora do lanche, né, assim, a gente escolhia lá 10 horas, 10 e pouco, né? A gente parava o que estava fazendo durante 5 minutos, 10 minutos, e era uma hora em que todo mundo sentava ali em volta, né? A gente ficava cada um no seu computador, nos seus cantos, e nessa hora, assim, a gente colocava numa mesinha ou num apoio, assim, no meio, e as pessoas se viravam suas cadeiras e iam compartilhar ali aquele momento, né, descontrair e comer um lanchinho coletivo ali junto, tá certo? Então era uma forma de interagir, né, que cada um fica no seu cantinho, fazendo o seu trabalho e as pessoas acabam nem conversando, nem discutindo, nem compartilhando valores. Então a gente diz que isso era um evento ou era um rito, né, que acontecia só nessa área. E a gente pode chamar isso de uma subcultura, tá certo? Que inclui os valores da cultura dominante e outros diferentes. Ou seja, essa questão da interação, essa questão, né, de compartilhamento, de um bom clima de trabalho, é algo que está presente na cultura da organização, né? Mas ela possui coisas diferentes para compartilhar esse valor que está presente na cultura dominante, certo? E o que é a contracultura? Já está dizendo, né? É contra a cultura. Ou seja, além de serem valores diferentes, podem ser valores contrários, tá certo? Quando eu estou falando aqui de diferentes, eu estou falando de contrários também. Por exemplo, a cultura do sindicato, né, tende a ser um valor contrário à organização. Normalmente o sindicato quer o quê? Que aumente salário, que aumente melhoria de condições para os funcionários, e muitas vezes as organizações não estão alinhadas com essa ideia. Então a gente diz que isso é uma contracultura, tá certo? Que vai de encontro. Normalmente a contracultura é aquela cultura que gera conflitos, né, que gera atritos, que gera diferenças em relação à cultura da organização. E aí eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Tanto a subcultura quanto a contracultura, ela apresenta uma cultura que a gente chama, ou
apresenta a mesma palavrinha, diferente, tá certo? As duas apresentam. Se ele disser assim, ó, uma cultura diferente da cultura dominante, você pode ter duas respostas. Pode ser contracultura ou pode ser subcultura. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que procurar outro elemento na frase para você saber se é contracultura ou se é subcultura. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não encontrar outro elemento, vai ter. Então só vai ter uma das respostas. Porque se só tiver isso, que é diferente, tem que ser uma das duas respostas. Se tiverem as duas, não pode, está anulado, porque tem duas respostas. Então, ou vai ter uma dessas respostas, ou vai ter que trazer algum outro detalhe. Por exemplo, se for contracultura, que a cultura seja divergente, ou uma cultura mais conflituosa, né, em relação à cultura da organização. Tá bom? Então, só para a gente ter claro. Além disso, a gente vai classificar as culturas em fortes e fracas. Né? O que é uma cultura forte, gente? É aquela cultura cujos valores são compartilhados, né, por boa parte dos membros. E quando eu digo compartilhados, significa que os membros estão aprovando aqueles valores. Eles estão compartilhando e construindo valores a partir daqueles, tá certo? E eles estão, vamos dizer assim, aprovando aqueles valores, tá certo? Diferente de uma cultura fraca, na qual há discussões, na qual há conflitos, na qual há divergências, tá certo? Por quê? Porque as pessoas não compartilham daqueles valores, daquelas ideias, daquelas normas, e as pessoas tendem a criticar. Então, como é que você vai identificar na prova quando ele está falando de cultura forte e cultura fraca? Porque a cultura forte ou cultura fraca é aquela cultura que é compartilhada por boa parte dos membros. Não, por exemplo, no caso de cultura forte, não gerando conflito. No caso da cultura fraca, gerando conflitos e passíveis de conflito e de críticas no ambiente organizacional. Tá certo? Então, duas coisas diferentes. A gente diz, inclusive, que a cultura forte substitui o documento. Por quê, gente? É bom até anotar. Ela substitui o documento. Ela substitui a norma. Ela substitui o que está escrito, porque a cultura forte ela é compartilhada. Ou seja, as pessoas sabem exatamente quais são os valores, as ideias, as crenças que são aprovadas no ambiente organizacional. E aí, de forma até costumeira, vamos dizer, sem precisar de norma de papel, as pessoas compartilham aqueles valores, tá certo? Então, a cultura forte, ela substitui o documento. E mais, a cultura forte, ela reduz os índices de rotatividade e de absenteísmo. O que é o absenteísmo, gente? O ausentismo, né? Absenteísmo, ausentismo. O que é o absenteísmo? São as faltas, as ausências e os atrasos no ambiente organizacional, tá certo? A rotatividade é a relação entre entradas e saídas, é a necessidade que as pessoas têm de sair daquela organização, de não querer trabalhar, tá certo? Os índices de rotatividade, eles aumentam, né, na medida em que há um grande giro de pessoas na organização, né, de pessoas que entram e que logo saem daquela organização, tá certo? A gente diz que os índices de rotatividade muito altos demonstram que há algo errado naquela organização. Ou que fora da organização está melhor, e daí as pessoas tendem a sair, ou que dentro da organização está muito ruim, e as pessoas tendem a sair, tá certo? Então, a gente diz que a cultura forte, ela diminui os índices de rotatividade e os índices de absenteísmo, tá certo? Então, e fora isso, ela substitui os documentos, tá bom? A cultura fraca é a cultura que está passível de críticas e de conflitos no ambiente organizacional, ok? Pessoal, cultura adaptativa ou cultura conservadora. Vê, são coisas totalmente diferentes de cultura forte, cultura fraca, tá certo? Coisas totalmente diferentes de cultura dominante, subcultura, tá certo? O que é a cultura adaptativa e a cultura conservadora? Gente, é a capacidade que a cultura tem, né, ou os valores têm de se adaptar às demandas do ambiente. O que é uma cultura conservadora? É uma cultura que não está permeável às mudanças. É uma cultura que mantém valores, né, vamos dizer assim, intocáveis, né? E que esses valores são compartilhados pelos membros, né,
como sendo os valores certos do ambiente organizacional. A cultura adaptativa é a cultura que está sempre passível de mudança. Os estudiosos, eles dizem o seguinte, que a cultura não deve ser nem tão conservadora, a ponto de não enxergar o novo e não permitir a mudança, nem tão adaptativa, a ponto de deixar as pessoas inseguras pelas mudanças nos valores, nas crenças a cada momento, tá certo? Então, a gente diz que tem que haver digamos, um equilíbrio entre a cultura adaptativa e a cultura conservadora. E aí eu queria fazer mais uma observação, que eu já vi isso caindo em prova. Existe uma tendência, escreva aí, uma tendência, não quer dizer que sempre seja assim, mas existe uma tendência da cultura forte ser conservadora. Existe uma tendência da cultura forte ser conservadora. Por quê, gente? A cultura forte é aquela cultura que tem os valores todos compartilhados pelos membros, tidos como certos, comunicados como tal, tá certo? E aí as pessoas estão compartilhando aqueles valores, estão construindo mais coletivamente. Substitui o documento, você sabe exatamente o que está certo, já sabe exatamente como é que você tem que proceder naquelas situações, tá certo? Então, a tendência da cultura forte é que ela seja conservadora. Há uma tendência. Agora, presta atenção. Eu posso ter uma cultura forte e adaptativa? Posso. Por exemplo, a cultura do Google. A gente tem uma empresa como o Google que tem uma cultura forte, que as pessoas compartilham aqueles valores, né, que as pessoas acham aquilo correto. Por exemplo, no Google as pessoas trabalham de bermuda, de chinelo. As pessoas, elas durante o expediente, elas saem, por exemplo, para correr, para jogar tênis, para dormir. E depois elas passam horas e horas e horas trabalhando, manhã, tarde, noite, e etc, etc. Né? Quando estão no auge da sua criatividade, tá certo? Então, a gente sabe que o Google apresenta em alguns setores esse tipo de cultura, compartilhada pelos membros, e não criticada, ou seja, isso é uma cultura forte, que identifica aqueles membros, que faz com que aqueles membros queiram trabalhar lá, tá certo? Aí você diz assim, mas mesmo essa cultura forte compartilhada é uma cultura adaptativa, porque ela está sempre pronta para se adaptar a novas demandas e às novas contingências. Ou seja, chegando uma coisa nova, um procedimento novo, um comportamento novo, as pessoas estão passíveis de receber aquilo, tá certo? Ou ideias novas, estão sempre prontos para compartilhar ideias novas, né? Coisas desse tipo. Então, a gente diz que essa é uma cultura forte, mas é uma cultura que se mantém, de certa forma, adaptável, ou seja, permeável às novas demandas do ambiente, tá certo? A cultura tradicional é aquela que se fecha. Então, há uma tendência, claro, da cultura forte ser tradicional. Por quê? Porque aqueles valores estão sendo tão compartilhados pelos membros que eles não querem ver o novo, tá certo? Então, há uma tendência, vê o que eu estou dizendo, mas isso não quer dizer, né, que acontece em todas as situações. E mais importante que isso, gente, falar em cultura forte ou cultura fraca é diferente de falar em cultura conservadora e adaptativa. Tem gente que mistura isso e não pode misturar. Quando ele falar a cultura que está passível a cultura permeável à mudança, ou seja, quando ele usar a palavra mudança, ele está falando de cultura adaptativa ou conservadora. Quando ele falar a cultura que mede o compartilhamento de valores, ele está falando de cultura forte ou fraca. Tá certo? Então, você tem que saber direitinho quais as palavrinhas do bem. Porque, às vezes, ele coloca na questão, num contexto, e você fica na dúvida. Peraí, ele está falando disso, as pessoas estão compartilhando esses valores, e aí você fica assim, peraí, isso está parecendo uma cultura tradicional. Gente, as pessoas compartilharem os valores não é tradicional. A cultura tradicional, as pessoas compartilham os valores, mas, sobretudo, não estão permeáveis à mudança, tá certo? Ou tem pouca permeabilidade à mudança, tá certo? O fato de compartilhar aqueles valores, né, e colocar aqueles valores como certos e construir aqueles valores, isso significa uma cultura forte, tá bom? Quando ele falar em críticas, passíveis de conflito, ele está falando de uma cultura fraca, tá certo? Então, tem que saber bem direitinho qual a palavrinha do bem relacionada para cada uma dessas classificações. Funções da cultura. Gente, primeira coisa, qual o objetivo maior da cultura? Integrar as pessoas.
Ou seja, fazer com que as pessoas sejam aculturadas, sejam inseridas no ambiente organizacional. Esse é o principal papel da cultura, tá certo? É o que a gente chama de modus vivendi da organização, né? Fazer com que as pessoas compartilhem daqueles valores e se sintam inseridas, né? Aculturadas no ambiente organizacional. Inclusive, a gente diz que o aculturamento das pessoas, né? Ele tende a aumentar os índices de produtividade no ambiente organizacional. Né? Quando as pessoas não estão aculturadas, a tendência é que a produtividade delas não seja tão elevada quanto uma pessoa seja aculturada, tá certo? Mas esses detalhes a gente vai falar no próximo bloco, já já, quando a gente voltar, tá bom?